Bom, para a gente, a depressão é considerada um transtorno cognitivo, né? Como eu disse para você, a gente acredita que todos os transtornos têm o início ou o fator de instalação pela maneira como você interpreta a realidade. E depressão nada mais é do que... Normalmente as outras linhas tendem a achar que negatividade é um sintoma da depressão. E não, negatividade é a depressão. É uma maneira negativa de recortar o real, de processar o real. E outra, quando você, como é que eu vou falar, desmente a crença negativa de pessoas com depressão, ele não processa isso, ele descarta, porque ele mantém, é muito mais fácil você manter o hábito, né? Então, a depressão seria uma negatividade latente, sempre recortar o lado negativo, resistir à desconfirmação quando você está errado, e está sempre realmente aplicando esse viés. Eu não saberia, eu não posso dizer para você que existe um fator que causa a depressão, porque, como eu te disse, tá tudo na cognição da pessoa, né? Então, não é a situação que causa aquilo, é a maneira como você interpreta ela que pode ou não causar a depressão. Aí entra diversos fatores, mas você pode ver pessoas com histórias de vidas muito complicadas que não apresentam depressão, né? E pessoas com, às vezes, histórias de vida um pouco mais leves, mas que também apresentam dificuldade, desenvolver uma depressão. Então, não é um fator específico, mas sim a maneira como é processada aquela realidade. Existem, sim, pacientes que ficam remoendo o passado ou pessoas que ficam presos ao passado, erros do passado. Claro que a resolução não é tão simples assim, é um esquema forte, né? Então, a gente tem que desconstruir ele pouco a pouco na terapia. Mais um exemplo que eu sempre conto para os meus pacientes e que ajuda muito é você se imaginar fazendo uma trilha e para você sair da floresta você tem que passar por um rio de águas muito turbulentas. Então, você precisa, assim, não é possível atravessar a nado, não é possível atravessar a pé que você vai ser levado pela água. Então, você toma a decisão de construir um bote. Então, você vai perder ali 3, 4, 5, 10 horas do seu dia construindo um bote para poder atravessar o rio. Quando você atravessa o rio, ainda tem 5 km de trilha no meio do mato. E você sai do rio, pega o bote e continua a trilha. Agora eu te pergunto, por que você está levando o bote? Você já atravessou o rio. Você não precisa carregar esse peso mais, né? E existem duas maneiras. Normalmente as pessoas falam, não, mas eu deixei o passado lá, que eu larguei o bote. Mas fica pensando, puxa vida, eu perdi 10 horas do meu dia construindo um bote. Poxa vida. Da perspectiva de quem estava daquele lado do rio, o bote era fundamental. Hoje ele não é mais. Então não olhe para trás e fale, putz, eu perdi tempo fazendo aquilo. Naquele momento aquilo era necessário. Então, hoje não é mais. Então larga o bote e não perca tempo ruminando, nossa, perdi tanto tempo naquele bote. Aquele bote um dia salvou sua vida. Bom, para quem passa por esse tipo de transtorno, ou qualquer tipo de dificuldade, eu aconselho a buscar um psicólogo, não precisa ser eu, não precisa ser algum específico, mas buscar ajuda. Por quê? O exemplo que eu costumo dar é que assim, a perspectiva da situação muda totalmente a impressão que você tem dela. Então assim, a mesma coisa que você está perdido numa floresta e você está no centro da floresta. E você vai para lá e volta, não é aqui a saída, vai para lá e volta, não é aqui a saída. Se eu estiver em cima de helicóptero, eu vou falar, ó, Fernando, vai por ali. Porque, ou seja, a minha perspectiva da situação é outra. Então eu consigo ter uma visão mais abrangente da situação, o que facilita a sua compreensão sobre você e sobre o seu problema e sobre a sua dificuldade. Isso vai facilitar muito para que você passe por ela de uma forma muito menos sofrida. Eu não estou dizendo que não é possível alguém conseguir se sair da depressão sozinho ou sair da ansiedade sozinho. É possível, mas o grau de sofrimento sem ter uma pessoa para ajudar é muito maior. Então eu aconselho sim a buscar sempre ajuda. De acordo com a terapia cognitiva, que é o método que eu uso, acho que a grande dificuldade e sintoma central, aliás, sintoma não, fator central da instalação da depressão é a negatividade. É a maneira como as pessoas interpretam o mundo. E a gente acha que o problema está aí, a maneira como você interpreta as coisas. Uma situação
não diz o que você pensa, o que você sente, né? O que muda é a história que você conta acerca daquela situação. Por exemplo, se alguém te fecha no trânsito, a primeira reação sua vai ser brigar, né? Ficar estressado, nervoso. Se eu falar para você que aquela pessoa que te fechou estava levando uma pessoa doente para o hospital com pressas, a sua interpretação da situação muda. Mas o que não mudou? O fato que alguém te fechou não mudou. O que mudou foi a história que você contou acerca daquele fato. 100% dos casos, o problema está na cognição, na maneira como você interpreta a realidade, ou a história que você conta para introjetar. Bom, eu acho que esse projeto, primeiro, é uma iniciativa fantástica, quebra muita barreira, você coloca pessoas que têm coragem para falar sobre o problema, né? Eu tenho visto os vídeos e cada vez eu fico mais, um é melhor que o outro, a impressão é que, poxa, esse foi bom, mas aí o outro vem e é melhor ainda. Você abre um canal mesmo, um espaço para as pessoas dividirem isso com outras que às vezes têm e fala, ou acha que tem, mas não sabe, e aí quando vê alguém falando sobre sintomas, sobre o dia a dia, fala, poxa, eu acho que eu tenho, então eu vou buscar ajuda. Então eu acho que é uma maneira fenomenal, que eu não tinha visto em lugar nenhum ainda, de ajudar as pessoas a se conhecerem e a buscar ajuda, que é tudo que precisa para uma melhora. Bom, meu nome é Cássio, eu tenho 30 anos, sou psicólogo formado pelo Mackenzie e pós-graduando em terapia cognitivo-comportamental pelo Instituto de Terapia Cognitiva, São Paulo.